Amém, 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 aleluias, glória a Deus. Estamos aqui na nossa sala pessoal do Cisco, da Nova Chance. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui conosco nesta sala. E hoje nós estamos aqui também transmitindo ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Aos amigos do Instagram, um beijo no coração, do Facebook também. E hoje nós vamos falar de algo muito interessante. E é muito bom meditarmos na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é aquela que nos dá um crivo, é aquela que nos dá um norte, aquela que vem trilhando os caminhos nos quais nós temos que andar. E por isso nós estamos alegres pela possibilidade, pelo que nós temos, inclusive porque estamos num país laico, meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Eu quero que você beba desta água que o Espírito Santo hoje vai estar derramando nos nossos corações e que você seja impactado. Após ministrarmos, que você possa orar ao Senhor dizendo: Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a colocar tudo isso, porque eu não posso mais viver desta forma. Caso você realmente venha se convencer que o seu estilo de vida é um estilo de vida que não agrada ao Senhor, é um estilo de vida que realmente pode te trazer danos, pode te trazer problemas, e nós não podemos viver com problemas. É horrível viver, né, em situações que nós mesmos nos colocamos em risco, em situações difíceis de administrar. A diferença de estar transmitindo pelo Facebook e a diferença de estarmos transmitindo tanto pelo Instagram, e é porque na nossa sala nós temos oportunidade de conversarmos. Na nossa sala, no final, estaremos fazendo orações para aqueles que estão com pedido de oração. Nós nos unimos e oramos uns pelos outros. Então, se você preferir, você pode entrar na nossa sala aqui da Nova Chance, o link está aí, tanto no Instagram como no Facebook, amém? Glória a Deus. Vamos então orar ao Senhor, vamos trazer a presença do Pai neste lugar, clamando ao Espírito Santo, porque só Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Eu, na verdade, sou somente um instrumento do Senhor para estar falando as benevolências, para estar falando sobre os benefícios, as bênçãos de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, amém? Vamos orar ao Senhor. Se você quer receber a bênção do Senhor, coloque a mão no teu coração e comece a clamar a presença do Pai na sua vida, amém? Oremos ao Senhor. Pai, nós vamos mais uma vez te louvar, engrandecer o teu nome, declarar que só tu és o Senhor, só tu és Rei. Tu és digno de toda honra, toda glória, toda força e todo poder. E nós queremos declarar que hoje é o dia da nossa vitória. E a vitória é quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Pai, hoje é o dia da nossa conversão, porque nós vamos converter o nosso caminho. Porque se nós estamos andando para um lado e somos convencidos que este caminho não é um caminho benéfico a nós, nós temos a oportunidade, graças a Ti, nós temos a grande oportunidade de convertermos o nosso caminho e irmos para outra direção. Por isso, Espírito Santo de Deus, Tu és o que convence os corações, os homens, e por isso convença neste momento, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo, trazendo estas verdades aos nossos corações, mudando, meu Deus, meu Pai, a nossa forma de pensar, a nossa vontade, os nossos sentimentos, mudando então as nossas direções e os nossos ser com cada um que está conosco nesta sala, que é uma sala tão abençoada pelo Senhor.
nos abençoe também, porque nós estamos transmitindo agora pelo Facebook, pelo Instagram, aqueles que estão nos assistindo, ou que porventura venham assistir este vídeo, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa abençoá-los com toda sorte de bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus, aleluias, aleluias. Amados, hoje nós vamos falar sobre um animal que, na verdade, eu gosto muito de comer este animal, né? Então, eu sou, na verdade, filha de mineira, né? E eu amo comer esse animal, mas eu chego à conclusão que não tem como nós, na verdade, vivermos com este animal dentro de nós. Este animal, ele precisa ser morto dentro de nós, e o mais rápido possível, porque ele nos coloca em situações muito difíceis e nós temos que aprender a administrar este animal dentro de nós, amém? Hoje nós vamos falar do porco, Então, quando nós falamos do porco, nós chegamos à conclusão de que esse animal, ele gosta de viver no chiqueiro. É um animal sujo, é um animal que você, na verdade, pode lavá-lo, você pode colocar perfume, pode adorná-lo, que com tudo que você fez, ele vai voltar para o chiqueiro. Ele não consegue viver num local limpo e ele também não consegue manter internamente a pureza, limpeza pela qual nós necessitamos. Nós somos seres humanos e nós não comemos as coisas. Tanto é que quando nós vamos fazer uma compra no supermercado, nós lavamos todas as verduras, nós lavamos os alimentos antes que nós venhamos a ingeri-los. Então, amados, o porco, ele é um animal que nos traz esses dois entendimentos. Que entendimento? É aquele que aonde ele pisa, aonde está, ele suja o ambiente. Então, ele suja o ambiente externamente e ele também o seu próprio ambiente. Ele, naturalmente, ele se suja. Ele está sempre se sujando e ele não aceita e ele não consegue viver em outro lugar a não ser no chiqueiro. Então, quando o porco vai comer, ele come tudo que você der para ele, ele vai comer. Tudo que você entregar para ele, ele vai digerir e ele come aquilo ali como uma lavagem, né? Mistura tudo aquilo, é uma lavagem, e nessa lavagem ele está comendo. Então, o alimento, ele não precisa estar um alimento puro, um alimento saudável, um alimento que está fresco, não. Ele vai ingerir mesmo que está numa lavagem que já até entrou em putrefação. Se você misturar ali, ele come numa boa e ele não é de adoecer muito não. Aquilo ali ele vai digerindo bem e aquilo ali ele vive naquela porcaria, ele não se importa e ele está muito feliz no lugar. Vocês já perceberam que o porco, ele não tem o hábito de olhar para cima. O porco, ele olha tão somente para aquele local aonde está a comida, aonde está aquilo que ele mais aprecia. Ele passa o tempo todo tentando farejar alimento, comida, e ele está tentando buscar isso porque ele precisa se saciar. Também do porco, eu até queria pedir para você colocar alguma coisa aí, né, no nosso chat, se você quiser colocar o que você sabe do porco, para que nós também possamos aprender com você, né? O que eu sei também do porco, que o porco é insaciável, ele é insaciável. Do tanto que você entrega alimento para ele, ele está ingerindo, ele é insaciável. Então, se você dá comida para ele 24 horas ele está o quê? Se alimentando. Então, eu trago essa verdade para as nossas vidas em uma verdade espiritual, aonde nós não podemos viver porcos.
Nós não podemos contaminar nós mesmos e nós também não podemos, em hipótese alguma, estar contaminando os ambientes pelos quais o Senhor tem nos colocado para fazermos a diferença, ambiente pelo qual o Senhor colocou para abençoarmos o nosso próximo, um ambiente pelo qual o Senhor nos colocou para sermos bênçãos. Então aprendemos agora com o porco que nós não podemos mais estarmos contaminados. Nós não podemos nos contaminar agora com o alimento, com aquilo que eu coloco dentro de mim, e não posso contaminar o meu ambiente. Por quê? Por que eu não posso fazer isso? Porque o Senhor nos diz, lá em 1 Coríntios 6, 18 e 19, ele diz que nós somos o corpo de Cristo, o corpo do Espírito Santo de Deus. E ele começa com o versículo dizendo o seguinte: ou não sabeis, vocês não estão sabendo? Então eu quero contar para vocês, eu quero instruí-los, que na verdade nós somos, o corpo de Cristo, o santuário do Espírito Santo, o qual habita dentro de nós. E nós possuímos este santuário, é da parte de Deus. Então, o nosso corpo não pertence a nós. Essa verdade, ela vem e ela, e ela abre muito a nossa mente quando nós entendemos que nós não somos de nosso mesmo, propriedade nossa. Já viram quando a gente fala para os nossos filhos o seguinte: você não é, isso não é seu, isso não pertence a você e nem você mesmo é seu, né? Então eu tenho mania de dizer, às vezes o Ítalo fala assim: é meu. Eu falo assim: não é seu, é meu, nem você pertence a você mesmo, porque você é meu, que você é meu filho. Ele fala: não. Eu falei: é a palavra aí, meu filho, você pertence a mim. Então eu brinco muito aqui em casa desse jeito. Então o Senhor também quer nos dizer o seguinte: nós não pertencemos a nós mesmos. Se eu quero a presença de Deus na minha vida, se eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida, que o meu corpo seja o santuário do Espírito Santo, um local onde o Espírito Santo habita, eu tenho que entender que eu não posso sujar este local, porque esse local não pertence a mim. Este local pertence. Se esse local pertence ao Senhor, nós podemos entender então que não temos condições de fazermos o que nós queremos com o nosso corpo. Não tem como. Eu não posso pisar aonde eu quero pisar, mas eu tenho que pisar aonde o Senhor assim permite que eu pise. Eu não posso me relacionar com pessoas que o Senhor não aprove esse relacionamento. Eu não posso, na verdade, comer, ingerir as ofertas que trazem, e muitas vezes são lavagens. Eu não posso me alimentar. Por quê? Porque o meu corpo não pertence a mim. E ele diz o seguinte, aqui no 20, porque nós fomos comprados por um preço. E quero dizer para vocês, um preço caríssimo. Nós somos caríssimos, nós somos muito valiosos. O Senhor com preço de sangue. Então, quando eu falo: Senhor, eu quero ser a tua filha, eu quero fazer parte do teu reino, Senhor, more dentro de mim. Sabe o que eu estou dizendo para o Senhor? Eu estou dizendo para ele o seguinte: Pai, eu quero que o Senhor seja o meu dono, o meu Senhor, o meu rei e o meu salvador. Ele fala: então, se eu sou o seu dono, se eu sou o Senhor, o seu salvador, eu vou agora habitar dentro de você. E quando eu habitar dentro de você, você não pode sujar este local. Porque se você sujar o meu santuário, porque eu sou puro, eu sou santo, na verdade, eu não tenho como ficar aí dentro. Eu vou ter que me retirar até você limpar a casa novamente. Ele diz que nos comprou com um preço muito alto, preço de sangue. E ele diz o seguinte: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, como que eu posso glorificar o Senhor? Como eu posso glorificar a Deus no meu corpo? Não sujando. E nós vimos
temos aí, né, o primeiro animal foi o pavão, o segundo foi o bode, nós estamos no terceiro animal, que é o porco. E o bode, ele contamina o santuário do Espírito Santo de Deus através de atitudes, de ações, de qual ele suja o templo do Espírito Santo. E agora nós estamos em outro modelo, em outra forma de sujar o templo do Espírito Santo de Deus. Então, o porco, na verdade, ele é imundo. Ele é imundo. Ele se suja por dentro e aonde ele for, ele vai sujar o local. E eu quero que você analise aonde você vai. Você é uma pessoa que leva a presença de Deus ou você é uma pessoa que suja o ambiente? O que é sujar um ambiente? Eu falo certas coisas, determinadas coisas que as pessoas, ao ouvirem aquilo, algumas pessoas não se sentem confortáveis em ouvir aquilo ali, né? Eu quero até dar um testemunho para vocês. Eu, na minha profissão, hoje em dia, estou na área civil. Mas muitas vezes, né, por muitos anos, eu estive também trabalhando na área criminal. E eu me sentia muito desconfortável em fazer determinados atos judiciais aonde muitos profissionais não têm uma linguagem pura, uma linguagem sã, uma linguagem que não venha corromper o ambiente. E nós temos muitas formas de falarmos, né, determinados assuntos sem ter aquela necessidade de trazer um palavreado pejorativo, né, aonde constrange as pessoas, muito constrangida mesmo, né? Então, porque eu não tenho esse tipo de linguagem, a minha linguagem, ela é que não seja uma linguagem que cause desconforto para as pessoas. Então, o porco, através da fala, através das expressões, através das feições, né, dos gestos, nós sabemos que existem muitos gestos que são obscenos, né? Então, o porco, ele é aquela pessoa que ele chega num ambiente e ele suja o ambiente, com que o ambiente seja desconfortável, que não são porcos. Os porcos adoram isso, inclusive os porcos vivem como os porcos, vivem na sujeira, né? Então, amados, nós não podemos profanar o templo do Espírito Santo. Afinal, o que o porco significa? O porco significa a falta de domínio próprio naquilo que está entrando e naquilo que você vai o quê? Sair de dentro de você. O significa a glutonaria. Então, é muito fácil identificarmos as pessoas que são glutões. É muito fácil. Você olha para o corpo da pessoa, você sabe que ela vive no nível de glutonaria. Poxa, bispa, mas não seja injusta. Quantas e quantas pessoas têm problema de saúde e não? Sim, muitas pessoas têm problema de saúde. E o problema de saúde precisa ser resolvido. Então, se você está obeso e não é por glutonaria, eu não estou falando que você está errando ou pecando. Você precisa realmente procurar uma saída para que você venha ter uma vida mais saudável. E as pessoas dizem, mas quem tem hipotiroidismo, essas pessoas ficam inchadas. Eu tenho hipotiroidismo e eu não posso ser uma pessoa obesa, né? Então, nós precisamos buscar no Senhor, buscar o conhecimento que a medicina tem para nos tirarmos dessas situações difíceis, né, relacionados a enfermidades. Amados, diz respeito à glutonaria e à bebedeira. São pessoas que estão sempre procurando um escape no alimento ou na bebida. E muitas pessoas, quando elas passam por um problema, elas voltam a beber ou continuam a beber. São pessoas que têm problemas com bebida, são alcoólatras, e elas continuam buscando um alívio na bebida.
E quantos buscam alívio no alimento. Ontem, por exemplo, muito engraçado, com tanta coisa, hoje, por exemplo, né, eu tenho um processo ainda para colocar depois da nossa reunião, muito processo, muita coisa, e ontem eu virei pro Marcelo e falei assim, nossa, eu vou dar uma chegadinha aqui na geladeira para ver se me desestressa um pouquinho, né? E ali eu bebi com muita rapidez 2,5 copos de água de coco e passei mal. Olha a situação. Passei mal com 2 copos de água de coco, 2,5 copos. Bebi muito rápido aquilo ali, não fiz a digestão, fui pegar a estrada e eu passei mal do estômago, né? Eu sou muito fraca de estômago. Tudo aquilo que tem essa falta de domínio próprio, de controle, nós precisamos dominar sobre esta ação, sobre esta atitude, sobre esta área das nossas vidas. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus pode te libertar. Mas pode te libertar. O Senhor Jesus pode te dar um novo tempo, uma nova vida. Você não vai buscar escape mais na geladeira, no alimento. Você não vai buscar mais escape na bebida. Você precisa beber da água do Espírito, a água que flui de dentro. Aceitamos o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é aquele que vai nos satisfazer. Então eu quero trazer para você que se você se deixar ser moldado pelo Espírito Santo, você vai ter águas vivas fluindo de dentro de você e você não vai procurar mais nada disso. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se eu começar a comer e a beber eu quero, tudo que você quer, nós vamos ter problemas seríssimos e nós vamos contaminar o templo do Espírito Santo de Deus. Nós vamos morrer mais cedo, sabia? Nós vamos acabar tendo enfermidades, e essas enfermidades, ela vai diminuir o nosso tempo aqui na Terra. E Deus não quer isso. Deus quer que nós em saúde, vivamos com saúde plena, corpo, alma e espírito. Quer ver um exemplo? Eu adoro leite condensado. Amigos, eu gosto de doce. Amo doce. Formigona. Se eu pudesse, se eu quisesse, não tivesse esse controle, eu tomava uma lata de leite condensado todo dia, sem medo de errar. Eu posso? Não posso. Por quê? Porque eu não sou dona de mim mesma. Eu não posso fazer isso. Porque senão eu vou acabar adquirindo o quê? Diabetes. Eu vou acabar o quê? Adquirindo outras enfermidades. Então eu não posso fazer o que eu quero. E este mundo traz, na verdade, uma ideia de que nós somos donos de nós mesmos. É um humanismo, né? E que nós temos que decidir e não temos que prestar contas a absolutamente ninguém. Mas, quando eu venho para o reino de Deus, eu entendo que aqui não é egoísmo, aqui não é relativismo, aqui também não é democracia. Aqui, na verdade, é o quê? Teocracia. Deus em primeiro lugar. Então, amados, a comida, ela se torna imunda quando eu começo a ingerir coisas que eu não devo, ou a ingerir coisas em excesso. Então, são hábitos pecaminosos, isso é pecado, tá? Atos pecaminosos que traz danos terríveis. Estamos falando primeiro o ato de nos contaminar internamente, depois nós vamos falar o externamente. Por exemplo, o hábito de estar fumando, né, de estar trazendo, entre aspas, os benefícios do cigarro. São pessoas que estão envolvidas, né, em drogas lícitas e ilícitas, né? Então, o cigarro é uma droga lícita, a bebida é uma droga lícita e as pessoas se envolvem com isso e não conseguem parar porque se tornam viciadas. Então,
nós entendemos que quando você depende de um vício, depende do cigarro, depende da droga, da maconha, da cocaína, depende de bebidas alcoólicas, seja o vinho, a pinga, enfim, tudo isso, vodka, e as pessoas colocam vodka com fruta para ver se melhora um pouco, as pessoas que fazem uso de ópio, as pessoas que mascam tabaco, enfim, tudo aquilo que me traz um conforto emocional diante de tantas situações, de tantos problemas. Então, nós não podemos depender. Toda dependência nesse nível entra uma outra situação que é pecado, é idolatria. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então, quando eu dependo de qualquer coisa, vamos supor, eu vou depender disso aqui, eu vou acreditar, eu vou crer que isso daqui vai resolver meu problema. Eu sou uma idólatra, porque em vez disso daqui, tem que ser o quê? Tem que ser Deus na minha vida. Deus é o único que eu tenho que depender. Eu dependo do Senhor para que eu possa ter vitória na minha vida. Se eu não sou idólatra. Do dinheiro, tem pessoas que dependem de pessoas, de políticos, tem pessoas que dependem de favores, tem pessoas que dependem de milhões de coisas. Essas pessoas, na verdade, dependem até de imagem para fazer alguma coisa, dependem de muitas situações para serem felizes, outros dependem de ter um corpo sarado, segundo, né, o que esse mundo quer pregar para nós. Então as pessoas deixam de fazer outras coisas para estar cultuando o corpo. Outras pessoas é cultuar a mente. Elas precisam ser muito inteligentes, elas precisam de muitos títulos. Assim essas pessoas colocam ídolos no coração e vivem para esses ídolos. Então você vive para quê? Para quem? Qual o seu objetivo de vida? O que você mais gasta tempo, aquilo que você mais no seu dia, este na verdade é o seu ídolo. Este na verdade é o seu tempo, né? Então as pessoas que são que tem esse hábito da glutonaria, da bebedeira, todos os dias eles acordam pensando nisso. Eles vivem o dia em função da comida, estão sempre na cozinha, estão sempre fazendo comidas e comidas e comidas e comidas e comendo. Então, amados, isso daí é uma forma de identificação em relação a esses pecados. Isso é imundície, isso não agrada a Deus. Comer para viver e não para morrer. Então, quando nós comemos para morrer, isso é concupiscência da carne. E eu já falei para vocês, a carne, ela nunca está... Ela é insaciável. Não tem como satisfazer a carne, tanto na comida, na bebida, como o ato sexual em si. Não há como satisfazer a carne. Somente o Senhor que está na nossa frente, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, só para nos dar o quê? Domínio próprio e dominarmos a nossa carne. Então, a concupiscência falado na Bíblia que nós não devemos, né, dando alimento para a carne, porque a carne é insaciável. E se eu der alimento para a carne, eu vou entrar em verdadeiras situações difíceis para sair. Uma pessoa ser curada de um diabetes. Como é difícil uma pessoa sair das drogas, sair, sabe, da dependência do álcool. Como é difícil. Então, por que eu vou pisar no chiqueiro? Por que eu vou iniciar esse tipo de atitude que depois vai me custar muito caro? E eu não estou muito a pagar este preço. Se você está pagando este preço, eu quero dizer que Jesus já pagou esse preço para você. Basta você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Não fique com este jugo pesado sobre você. Eu não quero nem sequer
pensar em uma situação dessa, então eu não coloco os meus pés no chiqueiro. Então, quando a oferta vem, a lavagem vem, eu digo, não, eu não quero isso para mim, porque é um preço muito caro que eu irei pagar para ficar livre de toda esta situação. Amém, meus amados? Isso são exemplos de quem tem um porco dentro de si, que não tem controle na comida, na bebida, e sem tem prazer. São idólatras, e o Deus deles, na verdade, é a comida, a bebida, daquilo que eles dependem. Essa é a sujeira interna. A sujeira externa, na verdade, é falar um pouco sobre a nossa língua, sobre o que sai da nossa língua. Isso daí é a sujeira externa. O porco, na verdade, é as patas pisam. E nós, verdadeiramente, somos aqueles que estamos sujando com a nossa língua, sujando com aquilo que nós falamos, trazendo peso para o ambiente onde nós chegamos. Amados, vamos falar um pouquinho sobre este assunto. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Eu quero mostrar para vocês que Deus não aprecia nada neste sentido, tá? Eu quero dizer para vocês que nós temos a autoria e nós temos a coautoria. Dr. Josi, ele sabe muito bem o que significa isso. E nós temos, então, quer dizer que é a pessoa que pratica e aquela outra pessoa que incentiva. A pessoa que está ajudando, pelo menos, num pouco daquela ação. São as pessoas que falam o seguinte, não, eu não quero beber. O outro fala assim, não precisa preocupar, não, eu vou comprar. Não compra. Bebe só um pouquinho, eu vou lá comprar para você. Então, a gente vê que a autoria, a coautoria também não é apreciada. A coautoria não é apreciada pela Bíblia. Deus não vai deixar o culpado, não vai conceber o culpado como inocente. Então, amados, nós precisamos entender essa situação. E para isso, nós vamos visitar o Isaías. Vamos lá em Isaías. A advertência que Deus estava dando ao povo através do profeta Isaías, que é Isaías 5, a parábola da vinha e a sua aplicação. Nós vamos ver tão somente o versículo 12. O versículo 12. Ele diz o seguinte, Isaías 5:12. Tem harpas, diz. Isso daí nós sabemos que são instrumentos, tamborins e pífaros e vinho nos seus banquetes. Então o profeta Isaías estava confrontando o povo de Deus pelas atitudes que eles estavam tomando. Ou seja, a galera estava na pura farra. A galera não estava se preocupando com o Senhor. Então eles tinham vinho nos seus banquetes, porém não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras do Senhor das mãos dele. Então vamos colocar uma situação aqui. É pecado? Se eu falar para você que é pecado beber, eu vou estar mentindo. Não existe na Bíblia que é pecado beber. Tudo me é lícito, nem tudo me convém, nem tudo me edifica. Então quer dizer que eu posso beber uma taça de vinho? Pode. Só que você tem que ter domínio próprio. E muitas pessoas não têm domínio próprio. Então as pessoas, elas precisam saber até onde que elas podem pisar. Onde elas conseguem pisar. Eu, por exemplo, eu não nasci para beber, eu não tenho saúde para beber. Se com 2 de água de coco eu bebi rápido e entrei dentro de um carro para viajar, eu passei mal, eu passo muito mal. Eu viro do avesso de tanto passar mal do estômago. Eu não consigo nem às vezes beber uma bebida que tem gás, que eu passo mal.
Então, amados, cada um tem que saber. E saber a quantidade. Então quer dizer que você nunca bebe, que você nunca pode beber, que é pecado, a minha religião não permite, uau, e agora, o que nós vamos fazer? É por isso que eu não quero ser crente, essa vida desses crentes aí é muito difícil, porque não pode beber. Pode, mas você tem que ter domínio próprio. E a bebida corruptível. Mas se você tem domínio próprio, ou você vai beber, vai bater na mulher, no cachorro, no periquito, no papagaio, nos bichos, tudo, na família inteira. De pisa. Então, nem tudo me convém, nem tudo me edifica. Tudo me é lícito. Tudo que não está em desacordo com a palavra de Deus, obviamente. Porque muitas coisas na palavra de Deus está claro que não é lícito. Então, naquilo que está na palavra de Deus, que ele disse que ele não falou em nenhum momento que não pode, como, por exemplo, beber vinho, beber um pouquinho, uma latinha de cerveja, de Skol, sei lá o que você gosta de beber. Se você tiver domínio próprio, isso não é. Agora, nós precisamos entender. Na Bíblia inteira, o povo de Deus sempre fez uso do vinho. O vinho, inclusive, faz parte da ceia, da Santa Ceia. Né? O Paulo dizia para Timóteo que tinha um problema de estômago para ele beber um pouquinho de vinho. Então, na época de Jesus, na época lá do Novo Testamento, a época não tinha água lá, era algo que era um artigo difícil, né, de poder usufruir. Eu queria pedir para quem tiver com o áudio aberto, desligar. Svetlane, você está com administração, com organização, você tem que desligar os áudios. Então, amados, naquela época lá, eles na verdade não tinham. E muitas vezes eles bebiam vinho, e o vinho era como o nosso? Não, ele não era como o nosso. Ele era algo mais natural, a fermentação ocorria naturalmente. Então, não podemos dizer que nós não podemos beber uma taça de vinho ou aquilo que a gente tem ainda o controle. Ocorre, porém, que eu não posso tão somente fazer como o povo de Deus aqui, em Isaías 5:12, simplesmente colocar, né, a farra toda e na bebida e me esquecer que existe um Deus. Um pequeno, grande detalhe. Prestar contas ao Senhor por todas as nossas atitudes. Então, eu começo a entender que não é interessante nos enveredarmos por este caminho. Quando nós chegamos aqui em Isaías 5:22, nós estamos vendo um outro fato que o profeta Isaías fala sobre os ais pronunciados sobre aqueles que vivem distante do Senhor. Ele diz o seguinte: ai dos que são poderosos para beber vinho. Tem gente que se gaba, né? Tem gente que se gaba dizendo que eu só é bom para beber, eu não fico bêbado não, né? Eu só é forte, né? Pode vir quantos que for aqui na mesa que eu... São os poderosos para beber vinho. E ele diz, e valentes para misturar bebidas fortes. Então ele chama de pessoas valentes. E a valentia, nesse nível aqui, não é uma valentia de sabedoria, que são pessoas que são valentes, e nós vamos falar sobre a onça, e são pessoas que são valentes, porque quando nós ingerimos bebida, nós o que? Perdemos o caráter. Nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer, né? E experiência, né? Já ingeri bebida alcoólica e é um outro motivo que eu não presto para beber, porque eu fico muito brava, eu fico muito valente, então isso não serve para mim. Eu gostaria também de abrir Abacuque, mais na frente um pouquinho aí, tá? Miqueias, Naum, Abacuque 2:15,
nós temos aqui um outro ai, né, falado pelo profeta Abacuque também para o povo de Deus. E Abacuque 15 disse que ai daquele que dá de beber ao seu próximo. Então esse negócio que eu vou lá comprar, na verdade, né, uma pinguinha, vou lá comprar uma caixa de cerveja e vou colocar para gelar, e eu trago outro e venho, estou incentivando, certo? Estou incentivando aquilo ali. Isso daqui não é agradável para o Senhor. O Senhor, ele não vai dar o culpado por inocente. Então, aquele também que vive de vender bebida alcoólica, que tem isso, né, como uma forma de conseguir finanças, Deus aprova isso. Deus também não está de acordo com este estilo de vida. Por quê? Porque eu estou auxiliando outras pessoas a entrar em situações difíceis, complicadas, como os vícios. E estamos sabendo aí que na pandemia, né, muitas pessoas estão se enveredando na bebida. A venda de bebida alcoólica na pandemia aumentou, inclusive, aumentou. Então, amados, Deus aqui, ele diz que é ai vai doer, né? Ai vai doer, ai daquele que edifica a cidade, é o 15. Ai daquele que dá de beber ao seu próximo, adicionando à bebida o seu furor, porque toda bebida traz furor, o que o embebeda para ver a sua vez. Essa é uma estratégia que é uma estratégia desde que o mundo é mundo. Quantos e quantos homens, rapazes dão bebida alcoólica para as meninas para poder aproveitar daquele momento aonde as pessoas não têm controle, não têm domínio. Eu já fiz muito, já participei de muitos processos, muitos júris, inclusive, que a bebida ela está inserida naquilo ali. Ela está inserida e ela também, na verdade, ela tem problemas como mortes, como homicídios, embebedar as pessoas para roubá-las, para furtá-las, enfim, são várias. Então eu também não posso ser aquela que vou lá e compro a bebida alcoólica e ofereço para as pessoas. Eu acredito que você tomar uma taça de vinho no almoço, uma taça de vinho no jantar, isso não é pecado. Mas você tomar 750 ml de vinho todos os dias, você toma um pouquinho daquele vinho, toma essa quantidade imensa de vinho, ou uma caixa de cerveja, não sei a quantidade, isso também já é pecado, porque você vai sair de você mesmo, você vai sair de si, você vai deixar de buscar o Senhor, o Deus de Israel, porque você vai ter que cuidar do seu vício, sabendo que depois da bebida o que nós recebemos não é muito legal, né? Nós ficamos também de ressaca, amém, amados? Eu quero dizer para vocês que esses assuntos que nós trazemos aqui, muitas vezes são assuntos agradáveis, não são assuntos que os pastores costumam dizer, né? Alguns até dizem, bispa, mas você vai falar sobre isso, as pessoas vão sumir. As pessoas não vão seguir mais, as pessoas não vão querer mais ouvir, porque as pessoas não querem ouvir esse tipo de assunto. Isso que traz esse confronto. Foram os homens que me chamaram, mas foi o Senhor que me chamou. Então eu presto contas ao Senhor, e nós temos sim que estar meditando na 6:17. Ele diz o seguinte, sobre o santuário do Espírito Santo. Ele diz o seguinte: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós lemos isso no início, amém? Mas eu quero ler o próximo versículo aqui. Ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Então eu posso me destruir. Eu posso ser cristão, eu posso estar na igreja, sentadinha ali, sabe?
vou todo domingo, participo, estou cheio de conhecimento, mas eu sou um glutão, eu sou um beberrão. E isso desagrada a Deus, porque nós vamos estar destruindo o santuário de Deus. E Deus nos destruirá. Como? Como assim? É porque se eu com forças, vocês já perceberam, não conte com o bêbado, com o alcoólatra. É difícil você também contar com o glutão. O glutão não dá conta de nada. O glutão não dá conta de subir uma escada. O glutão está doente. O glutão não dá conta de fazer nada. Tudo pro glutão é difícil. O glutão não consegue, né, respirar direito. O glutão está doente. O glutão está deitado. Então, o glutão, ele não tem tempo para Deus. Ele não tem saúde para Deus. Ele está destruindo o templo do Espírito Santo. E Deus diz que vai destruir. Por quê? Porque Deus olha esse tipo de atitude como idolatria. E quando nós vamos em Apocalipse, nós vamos ver que o idólatra não herda o reino de Deus. Então nós temos Apocalipse, na verdade, 22:15, ele diz que ficarão fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que praticam a mentira. E ele continua dizendo aqui, Apocalipse 21:8, mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e da morte. Então o bispo está falando, não vamos para o inferno? Queridos, eu estou lendo a Bíblia. Eu estou no mesmo barco que vocês, lutando dia após dia para matar essa bicharada toda dentro de nós. E eu já até adiantei. O bicho que eu tenho dentro de mim aqui é a onça. Que ela precisa morrer antes de eu encontrar com Jesus. É o foco da minha vida. Se o foco da tua vida é matar o porco, então você vai precisar pedir para alguém trancar a geladeira. Compra uma geladeira com chave. Tome algumas atitudes que vai impedir que você continue destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios ainda 6, 9 e 10, ele diz o seguinte, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É injusto? Calma, vamos terminar de ler. Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os... Então quer dizer, bispo, se eu ficar bêbado um dia, eu entrei em pecado e vou para o inferno? Não é bem assim. Quem sabe talvez você excede um pouco bêbado, mas você não causou dano, e você olha aquilo ali e pensa depois que passa a ressaca, cara, eu não posso fazer isso mais. Senhor, me perdoa, porque eu não posso destruir o templo do Espírito Santo. Da próxima vez, Senhor, eu preciso beber menos. E eu vou bebendo cada vez menos. Por quê? Porque eu tenho consciência que isso vai... Então, eu começo a trabalhar para que isso não aconteça mais. E enquanto o fio de prata não cortar, não romper, que significa a morte, você tem a oportunidade de sempre se arrepender verdadeiramente. Mas não adianta falar isso no outro dia, beber 750 ml ou 2 garrafas, sei lá o que te faz ficar bêbado, e simplesmente todos os dias. Isso aí são os cães, porque os cães voltam ao vômito, e nós lemos lá que os cães não herdarão o reino de Deus. Então aqui ele está querendo os bêbados, nem os maldizentes, nem o reino de Deus. Então aqui eu tenho e trago essa palavra bêbados para nós também, amém? Então isso tudo é concupiscência da carne. Isso é tão sério para Deus, isso é tão sério para Deus, que na época da lei, lá em Deuteronômio 21, 18 a 21, se você quiser abrir, mas eu acho que a gente está também com um período mais curto hoje, né? Vamos, né, tentar finalizar. Depois você olha em Deuteronômio 21, 18, 21, as pessoas apedrejadas.
Os glutões eram apedrejados. Então a gente traz agora essa palavra no Novo Testamento de glutão e bêbado para aqueles, né, como se fosse uma palavra só, aqueles que não têm domínio próprio naquilo que coloca dentro de si, se satisfazer com a comida e com a bebida. E na época da lei, eles eram apedrejados. Então, isso é muito sério para o Senhor, muito sério. Vamos correr em Provérbios? Eu amo Provérbios. Se você não sabe o que ler na Bíblia, vá ler Provérbios. Provérbios é maravilhoso, nos traz uma sabedoria tremenda. Provérbios 23, 21, diz o seguinte, Provérbios 23, 20, não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Então aqui o Senhor traz uma realidade para nós que eu não tenho como. Como que eu vou andar com todo mundo com uma... E você vai dizer não o tempo todo, principalmente você que gosta. Para você que não gosta, não tem problema. Aquilo não vai te atingir a princípio, porque as pessoas vão bebendo, elas vão perdendo, né, o controle, ali nós vamos falando e fazendo coisas que você vai acabar trazendo aquilo ali para sua vida, você vai acabar. Nós somos pessoas que vivemos através dos exemplos. Então, se aquele está fazendo aquele tipo de coisa, tá todo mundo numa roda, fazendo uma única coisa que desagrada lá. Então, não tem como. Então, eu não posso andar com aqueles que são beberrões. Aqui ele não está falando bêbado, o que ele está falando beberrão. Sabe o que significa isso? Você pode até ter condições de beber 750 ml de e não ficar bêbado, mas você é um beberrão. Sabe por quê? Porque não se bebe 750 ml de vinho ou de qualquer outra coisa em um dia. Isso não tem como. Então, nós precisamos compreender essa... Não se bebe bebida alcoólica todos os dias, porque senão você está entrando num caminho que depois não tem volta. Eu posso beber um cálicezinho no almoço e na janta. E só isso como complemento daquele alimento. Mas se eu bebo todo dia, isso para mim é ser beberrão. Sabe por quê? Porque quando nós éramos crianças, papai e mamãe não davam no nosso copinho um pouquinho de vinho. A não ser aqueles que vivem lá no Rio Grande do Sul, que molha a chupeta da boca da criança, né? Ou seja, nós estamos, né, trazendo beberrões, né, na adolescência e pessoas que são alcoólatras, mas é um hábito, um costume deles. E se é o teu costume, você tem que acabar com isso, porque isso não procede, isso não é de Deus. Nós não podemos ser beberrões, nem de vinho, nem de nada. Eu estou falando de vinho porque a Bíblia fala em vinho, mas é tudo que tem álcool, nós não podemos. Nem entre os comilhões de carne. Né? Então eu não posso estar no meio do povo. Uma hora é uma torta, outra hora é outra coisa, outra hora é outra coisa, outra hora. Então nós estamos vivendo em função da comida, porque tem que fazer, tem que comprar, tem que pagar, tem que limpar, tem que comer, tem que emagrecer aquilo. Então é uma coisa que um abismo chama outro abismo. Nós não precisamos comer tanto assim. Precisamos comer tanto assim. Então não é para estarmos com esse tipo de pessoa. E o comilão cai em pobreza. Claro, eu tenho que comprar, não é verdade? E a sonolência cobrirá de trapos o homem. Sabe o que é sonolência? Sonolência é a morte espiritual. Vai ficar em trapos espirituais. Não coloque a seus pés no chiqueiro. Aqui em Provérbios 7 fala glória a Deus. 28:7, ele diz o seguinte. Eu acho que 28 aqui, 28:7, seguinte. O que guarda a lei é filho sábio, ou seja, aquele que obedece a palavra de Deus, ele é um filho para Deus sábio. Mas o companheiro dos comilões, nós vamos trazer,
opróbrio, vamos trazer vergonha. Vamos correr agora em Gálatas, famoso Gálatas 5, 19 a 21. E nós temos que ficar craque nesses versículos que diz o quê? As obras da carne. E nós vamos ver aqui que no 21, Gálatas 5, 21, diz que as bebedices ou coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Isso é sério, galera. Isso é sério. Não podemos viver desta forma. E se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos vencer. O seguinte, aqui no 23, ele diz que o domínio próprio é o quê? É fruto do Espírito Santo. Então, nós precisamos crucificar a carne com estas paixões e concupiscência. Porque temos também pelo Espírito. Então, o Senhor está querendo dizer que não tem lei, que tem uma vida, um coração voltado ao Senhor, pronto para servir ao Senhor. E não gastar a sua saúde, as suas forças, comprando ou ingerindo esse tipo de coisa. Então, amados, precisamos simplificar as nossas vidas. Precisamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Isaías 55, 1. Eu acho que nós lemos este. Não sei. Isaías 55. Nós não lemos. É o próximo ponto para... Entre aspas, tá? Tenham paciência. Isaías 55, 1 diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O que ele está querendo dizer aqui? Ele não está falando de vinho, ele não está falando de leite, ele não está falando de dinheiro. Ele está falando, você tem sede, vinde a mim, todos vós que estão o quê? Com sede. E isso nós vamos verificar em João 4,14. João 4,14. Replicou-lhe Jesus, da mulher samaritana: todo que beber desta água tornará a ter sede. Que água? A água do mundo. Todo que comer vai querer beber mais, e vai viver nisso, mais. Na verdade, é um problema emocional que precisa ser resolvido, amém? Mas ele fala, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Que água é essa? A água do Espírito Santo, nos tornarmos santuários do Espírito Santo. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele, em quem? Em nós, uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Cara, isso é tremendo, isso é tremendo. Vou fazer uma perguntinha. Você é filhinho de Deus? O Espírito Santo está morando dentro de você? Tá? Uau! Sabe o que você é? Você é uma fonte de água. Você jorra e alcança o próximo. O Espírito Santo está dentro de você, você é uma bênção. Você não precisa de bebida, você não precisa de comida sem controle. Você não precisa ficar doente, sabe por quê? Porque você verdadeiramente aceitou Jesus como seu único e salvador. A palavra traz um confronto tremendo para nós. Que confronto, gente? Se eu sou filho de Deus, eu sou uma fonte. Por que eu estou procurando na comida e na bebida me saciar, se a própria fonte está dentro de mim? E muitos estão sendo enganados dentro de uma igreja, num ministério, líderes, mas eles não têm uma fonte de água viva dentro deles, porque o Espírito Santo já foi embora há muito tempo, e eu preciso me saciar com comida e com bebida. Que confronto, meus amados. Vamos acordar. Não podemos viver desta forma. Em João 7,
João 7, 37, 38. Ele diz o seguinte: o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Rios de água viva. Então, se você é cristão, se você aceitou Jesus, Jesus é o seu Senhor, seu Salvador, você precisa se converter verdadeiramente, você precisa pedir que Ele venha lhe perdoar, que haja realmente um arrependimento genuíno e comece tudo de novo, porque o fio de prata não se partiu ainda. Inicie novamente. Nós falamos aqui da sujeira, na verdade, que nós colocamos dentro de nós. E na quinta-feira, porque amanhã nós vamos estar ouvindo com muita alegria a pastora Débora, esposa do pastor Éder, que esteve aqui segunda-feira, que esteve ontem. Amanhã nós vamos estar ouvindo uma palavra tremenda que emana do trono da graça. E na quinta-feira nós vamos falar dessa outra forma de se sujar e de sujar os outros. Então, se eu me sujo por dentro, obviamente a boca fala que o coração está cheio. Então, eu vou proferir palavras que vai contaminar, que vai sujar o ambiente pelo qual nós estaremos adentrando. Amém, meus amados? Hoje eu queria falar sobre isso. E nós precisamos dominar o porco suíno que tem dentro de nós e pararmos de andar em chiqueiros comendo, dia após dia, comendo lavagem. Não podemos aceitar a lavagem que esse mundo nos oferece, mas nós temos que buscar no Senhor um novo tempo, temos que buscar no Senhor o discernimento e a força para pararmos de comer de uma forma descomunal de vez a bebedice. Não podemos ser beberrões. Eu quero dizer outra coisa, que nós não podemos, na verdade, sermos maus exemplos para aqueles pequeninos. O que significa? Muitas vezes nós queremos beber perto de jovens, adolescentes, crianças. Se você gosta de beber, na verdade, beba com o seu almoço, com a sua janta, mas não venha beber litros e litros de crianças, de adolescentes. Mas que absurdo, bispo. Não me interessa se eles fazem ou não. O que interessa é o que o Senhor diz. Ai daquele pelo qual vem a vergonha, daquele pelo qual opera a vergonha e suja o meu nome. Ai daquele, melhor você amarrar uma pedra no teu pescoço e se lançar no fundo do mar. E não venha desviar dos meus pequeninos. Então, amados, isso é muito sério e eu queria passar essa palavra do céu para vocês hoje. Por que do céu? Porque está na Bíblia, está na palavra de Deus. E que você possa ser engrandecido, que você possa ser edificado. E estaremos novamente aqui no Instagram, no Facebook, na quinta-feira, continuando falar do porco, deste animal, deste suíno que nós temos que matar dentro de nós. E ele assado é muito gostoso, então nós podemos... Amém? Brincadeira. Um beijo no coração para aqueles que estão conosco no Instagram e para aqueles que estão conosco também no Facebook. Eu vou continuar aqui com nova chance, porque nós vamos orar agora, nós vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir perdão, vamos aproveitar, pedir perdão ao Senhor para que nós venhamos ter um novo tempo, uma nova chance, um novo começo a partir desta oração. Um beijo no coração, obrigado pela companhia, meus amigos do Facebook e do Instagram, a gente se vê quinta-feira, tchau, tchau!